Tem coisas que a gente só percebe quando já está no meio da tempestade. Eu achava que trabalhava com uma pessoa apenas difícil, mas não. Com o tempo fui entendendo que cada gesto dela tinha intenção. Cada sorriso era calculado. Cada palavra era uma semente plantada para destruir alguém. Antes de continuar a história, nos diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sino de notificações para não perder mais histórias. E deixe o seu like no vídeo. Isso é algo que eu repito para mim mesmo toda vez que entro na porta daquela loja. Antes de tudo isso começar, aquele lugar era o meu único ponto de estabilidade. Mas para você entender como chegamos ao caos, preciso voltar um pouco no tempo, lá atrás, no momento em que a minha vida estava caindo aos pedaços. Quando eu entrei naquela loja, eu não era alguém estável. Eu era alguém tentando sobreviver. Eu estava passando por uma depressão severa. Tinha dias em que levantar da cama parecia escalar uma montanha. Eu ia para o trabalho como quem arrasta correntes, tentando fingir que estava tudo bem para não preocupar ninguém. E foi nesse período que conheci Ana, minha gerente. Ana era o tipo de pessoa que tinha presença. Não era apenas uma chefe, ela tinha aquele olhar atento, que parecia notar o que ninguém mais via. Um dia, depois de um atendimento complicado, fui ao banheiro e desabei. Comecei a chorar silenciosamente com medo de alguém ouvir. Minutos depois, ouvi batidas leves na porta. Tá tudo bem aí? Se quiser, eu posso entrar. Eu só quero ajudar. Aquela frase me desmontou. Ninguém dizia isso para mim há muito tempo. Eu abri a porta e Ana entrou. Em vez de questionar, criticar ou se irritar porque eu estava atrasando o trabalho, ela simplesmente me ouviu. Aquele momento virou um ponto de virada para mim. Depois daquilo, ela passou a me acompanhar mais de perto. Perguntava como eu estava. Me incentivou a buscar tratamento. Chegou até a rezar comigo um dia em que eu estava prestes a pedir demissão porque achei que não daria conta. E aquilo salvou minha vida. Literalmente. E foi aí que tudo começou a mudar, com a chegada dela. A nova funcionária, Carla, chegou com um sorriso falso, desses que não alcançam os olhos. No primeiro dia, já dava para sentir uma tensão no ar, um descompasso entre ela e o resto da equipe. Ela parecia desconfortável com qualquer autoridade feminina. Qualquer instrução de Ana, por mais simples que fosse, ela respondia com um ar de por que você está me mandando. Mesmo assim, tentamos dar chance. Todo funcionário novo precisa de tempo até se ajustar. Mas não demorou para perceber que o problema não era adaptação, era personalidade. O veneno começou aos poucos. Primeiro, eram comentários. Pequenos, insignificantes para quem ouve desatento. A Ana não gosta de mim. Ela trata você melhor que os outros. Eu sei quando alguém tenta me sabotar. Depois começaram as manipulações. Carla se aproximava de cada membro da equipe separadamente e adaptava a narrativa. Para mim, dizia que a Ana confiava só em mim porque eu era o protegido. Para outra funcionária, dizia que a gerente a invejava. Para o pessoal do estoque, inventava que estávamos falando mal deles no caixa. Era como se ela estivesse plantando pequenas sementes de discórdia todos os dias. E acredite, essas sementes crescem. Até que um dia, a bomba estourou na frente de uma cliente. Era uma tarde comum. Uma cliente estava procurando um produto em promoção, mas o sistema não tinha atualizado. Normalmente a gente confirmaria no celular corporativo. Processo simples. Mas antes que eu pudesse pegar o aparelho, Carla foi mais rápida, não para ajudar e sim para criar caos. Na frente da cliente, com a voz mais alta que podia, ela disse: "Aqui se pegar no celular vai pra rua." A cliente arregalou os olhos. Eu gelei. E em segundos aquilo virou uma cena absurda. Pessoas olhando. Sussurros. Uma imagem distorcida de que Ana, a mesma pessoa que me ajudou quando eu estava no fundo do poço, era uma tirana irracional que demitia funcionários por usar o celular corporativo. Carla sabia exatamente o que estava fazendo. A cliente ficou revoltada. E no fim, sobrou para Ana se explicar. Explicar algo que nem tinha feito. A partir dessa cena, o veneno virou rotina. Carla começou a deixar tarefas pela metade só para Ana ser responsabilizada. Mudar etiquetas de lugar propositalmente. Criar histórias sobre injustiças invisíveis. Semear discórdia entre setores. Surpreender clientes com comentários agressivos e depois colocar a culpa na gerência. E como sempre, ela fazia isso com a habilidade de quem domina a manipulação social. Carla não armava contra você na sua frente. Ela fazia isso quando você virava as costas. Mas o pior, o golpe mais baixo, veio em silêncio. Um dia no estoque, enquanto separávamos caixas, ela se aproximou demais. Passou a mão no meu braço, devagar.
e disse com um sorriso malicioso: "Pena que você é casado, a gente se daria tão bem, sabia?" Fiquei paralisado. Não era brincadeira. Não era provocação inocente. Era um teste. Ela queria ver como eu reagiria. Qualquer coisa que eu dissesse poderia virar uma história. Eu me afastei imediatamente e inventei uma desculpa e saí. Mas no dia seguinte, ela já tinha contado a outra funcionária que eu estava dando em cima dela. Era surreal. Era doentio. E a Ana, a mulher que salvou minha vida, estava desmoronando. Ela começou a perder o brilho, a chorar escondido, a duvidar do próprio trabalho, a dizer que talvez pedir transferência fosse melhor. Tudo por causa de uma pessoa. Uma única pessoa. Carla estava destruindo não só a equipe, mas também a saúde emocional de quem sempre manteve o ambiente de pé. E agora, chegou a minha vez de decidir. A supervisora regional me chamou para conversar. Disse que percebeu coisas estranhas na equipe. E perguntou diretamente: "Você tem algo que precisa me contar?" E é aqui que o peso caiu nos meus ombros. Se eu denunciar Carla, se eu contar tudo, posso virar alvo dela, perder meu emprego, ser envolvido em fofocas, enfrentar retaliação. Mas se eu me calar, eu posso perder a Ana, posso ver a equipe ruir, posso me tornar cúmplice do caos. E honestamente, eu não sei qual decisão é a certa. A verdade começou a aparecer, mas do pior jeito possível. Depois da conversa com a supervisora regional, eu saí da sala com a cabeça latejando. Era como se cada passo até o setor pesasse mais que o anterior. Eu sabia que dali em diante, qualquer escolha seria definitiva. E enquanto eu tentava organizar meus pensamentos, Carla parecia pior, mais ousada, mais confiante. Como se estivesse prestes a dar um golpe maior. Ela começou a observar tudo, cada palavra que eu dizia, cada movimento. Parecia farejar a possibilidade de que alguém pudesse expor o comportamento dela. E eu juro, o olhar dela mudava. De falsa simpatia para algo frio, calculado. O clima da loja virou um campo minado. Quem antes conversava normalmente agora cochichava pelos cantos. Alguns funcionários já tinham sido contaminados por Carla, acreditavam nela, repetiam suas versões deturpadas da realidade. Outros estavam em silêncio por medo. E Ana, cada dia parecia mais frágil, mais distante de quem ela era. Teve um dia em que a encontrei no depósito, sentada numa pilha de caixas com o rosto nas mãos. Ela me olhou com os olhos vermelhos e disse: "Eu não sei o que está acontecendo. Eu só queria que a equipe voltasse a ser como antes." Eu senti um nó na garganta. Era injusto. Injusto ver a pessoa que me salvou sendo destruída por alguém movida a inveja e contradição. E então veio o episódio que mudou tudo. O dia da quase descoberta. Estávamos próximos de fechar a loja. O ambiente estava silencioso, aquele silêncio desconfortável de tensão acumulada. Quando a regional apareceu de surpresa, ela desceu a escada com passos firmes, olhando tudo ao redor, avaliando cada setor. De repente, ela chamou a equipe inteira para uma reunião rápida na copa. Ana ficou pálida. Carla, porém, parecia animada, como se estivesse prestes a assistir um espetáculo. A regional começou com uma frase que fez todos prenderem a respiração. "Tenho recebido relatos de conflitos internos e condutas inadequadas." Carla fingiu surpresa. Fez até aquela expressão de "nossa, que absurdo", levando a mão ao peito. O teatro era tão exagerado que dava vontade de rir, se não fosse trágico. A supervisora então perguntava: "Alguém quer falar alguma coisa? Alguém percebeu mudanças no clima da equipe? Existe algum comportamento que esteja prejudicando o trabalho?" O silêncio era tão pesado que parecia ocupar todo o ar do ambiente. Eu queria falar, meu coração batia forte, mas a sensação de que qualquer palavra poderia virar munição contra mim, me fez travar. E nesse mesmo silêncio Carla aproveitou, levantou a mão, e com a voz manhosa que ela usava quando queria manipular, disse: "Eu não sei o que está acontecendo comigo. Acho que a gerente não gosta de mim. Tenho sentido um ambiente pesado, como se eu fosse indesejada." Ana arregalou os olhos. Eu senti meu estômago afundar. Era como assistir um incêndio e não conseguir mover o corpo para apagar as chamas. A regional ouviu tudo com a maior seriedade. E quando Carla terminou o discurso dramático, ela chorou. Sim, lágrimas. Falsas, obviamente. Mas convincente o suficiente para quem estava de fora. A regional virou para Ana e disse: "Precisamos conversar a sós depois." E foi ali que eu percebi. Se eu não falasse, Ana perderia tudo. Depois da reunião, a tensão explodiu de vez. Carla estava radiante. Dava para ver nos olhos dela que ela se sentia vitoriosa, intocável.
No vestiário, enquanto guardávamos os pertences, ela comentou com um sorriso torto. Algumas pessoas precisam aprender que não são tão queridas quanto pensam. Aquilo era pra mim. Era claro. E foi nesse momento que eu percebi. Ela sabia. Sabia que eu poderia ser o único que tinha coragem de expor tudo. E por isso tentava me intimidar. Mas o que ela não sabia é que uma pessoa só aguenta ser pisada até um ponto. O estupim aconteceu 2 dias depois. E foi pesado. Ana chegou para abrir a loja. Quando ligou o sistema, encontrou uma notificação. Denúncia formal enviada ao RH. Mas a denúncia não era contra Carla. Era contra ela mesma. Carla tinha enviado um relatório enorme acusando Ana de assédio moral, perseguição, tratamento desigual, abuso de autoridade e até de prejudicar intencionalmente o trabalho da equipe. Mentiras completas, inventadas do zero. Mas o relatório era tão bem escrito, tão elaborado, que era impossível alguém acreditar que tivesse sido criado por uma pessoa que mal sabia lidar com o sistema. E aí veio a confirmação amarga. Carla não estava agindo sozinha. Alguém de fora estava ajudando. E agora a história muda de tom. Porque não era mais apenas uma colega venenosa tentando sabotar a equipe. Era um ataque coordenado, calculado, estratégico. Carla queria a gerência. E estava disposta a destruir qualquer um para conseguir. Depois daquele dia em que a colega venenosa me expôs na frente da loja inteira, eu percebi que aquilo não era apenas um comportamento isolado. Era um padrão. Um padrão que eu só não tinha visto antes porque estava concentrado demais em tentar sobreviver à minha rotina, ao meu trabalho e à minha própria cabeça. Mas agora, tudo estava claro. E conforme os dias passavam, eu comecei a perceber pequenos detalhes, aqueles detalhes que quando você junta, mostram um quadro muito maior. A colega venenosa tinha um ritual. Ela sempre chegava com um sorriso enorme, meio falso, falando alto, chamando atenção. Era como se ela precisasse marcar território. Depois, aos poucos, começava a semear intrigas. Coisas pequenas, sutis, comentários jogados, frases ditas com um tom inocente, mas com intenção cirúrgica. Engraçado, a Ana não te tratou tão bem hoje, né? Você viu que fulano errou de novo? Daqui a pouco sobra pra você. Eu acho estranho certas pessoas aqui. Sei lá, tem coisa que não bate. Ninguém percebia. Ninguém dava nome ao que ela estava fazendo. Mas eu via. Eu via porque eu já tinha vivido coisas assim antes. Quando você passa por depressão pesada, você desenvolve uma sensibilidade maior para manipulação, para comportamentos tóxicos. É como se sua mente tivesse aprendido a identificar a ameaça muito mais rápido do que gostaria. E quanto mais eu observava, mais desconfortável eu ficava. A Ana, a nossa gerente, estava ficando esgotada. Ela, que sempre foi paciente, cuidadosa, acolhedora, tinha perdido o brilho nos olhos. Trabalhava tensa. Pensava 2 vezes antes de falar. Se desculpava por coisas pequenas, improváveis, coisas que nunca tinham sido um problema. Era como assistir alguém sendo drenado aos poucos. E cada vez que eu via isso, lembrava de tudo que ela fez por mim. Do dia em que ela me segurou pela mão, literalmente, e disse que eu não estava sozinho. Do dia em que ela percebeu meu sofrimento antes mesmo de eu admitir. Agora eu via ela no limite. E a causa era clara. Mas o problema não era só ela. A equipe inteira estava implodindo. Funcionários que antes eram amigos mal se falavam. O clima ficou pesado, silencioso, desconfortável. Todo mundo desconfiava de todo mundo. Pequenos erros viraram motivos de discussão. Sorrisos sumiram. Até os clientes começaram a perceber. E no meio disso tudo, ela continuava. Observando. Calculando. E plantando. Eu só precisava de um motivo concreto, um evento definitivo, para decidir se eu falaria com a supervisora regional. Esse motivo veio algumas semanas depois. Era um sábado. Movimento intenso. Calor sufocante. Gente reclamando na porta, criança chorando, fila se formando. A Ana estava no caixa tentando manter tudo organizado, enquanto eu ajudava no estoque. E a colega venenosa sumiu. Sumiu por quase 20 minutos. Quando voltou, veio com aquela cara de vim salvar vocês, como se estivesse fazendo um favor. Foi aí que aconteceu. Uma cliente reclamou que foi mal atendida por ela, disse que a colega falou com grosseria, que parecia irritada, que estava atendendo como se estivesse fazendo caridade. Só que quando a Ana tentou conversar sobre isso, a colega virou o jogo. Virou de um jeito tão rápido, tão teatral, tão ensaiado que eu fiquei sem reação. Ela olhou para a Ana e disse: "Eu tô cansada de você. Você só me persegue porque tem favoritismo com ele. Todo mundo vê isso. Eu não aguento mais esse ambiente tóxico." Ela apontou para mim. Na hora tudo parou.
A loja inteira ficou em silêncio. Eu senti o ar sumir. Eu senti o estômago virar. A Ana ficou branca, como se tivesse levado um tapa invisível. E a colega venenosa continuou. Pois é, fica defendendo ele, mas comigo só pega no pé. Isso é perseguição. Se quiser me mandar embora, manda. Mas eu não vou aceitar ser tratada assim. Foi uma cena digna de novela. Cheia de drama. Cheia de mentira. E funcionou. Porque por alguns segundos, até eu duvidei da minha própria percepção. A manipulação dela era tão convincente, tão ensaiada, tão segura que dava medo. A Ana tentou responder, mas começou a tremer. A mulher que um dia foi força, naquele momento era só fragilidade. Eu precisei intervir. Disse que nada daquilo fazia sentido, que eu nunca tive tratamento especial, que nada justificava o ataque dela. Mas ela distorceu tudo. Virou cada palavra, cada frase, cada detalhe. Naquele dia, pela primeira vez, eu vi ódio nos olhos dela. Ódio direcionado a mim. E eu entendi. Eu era o obstáculo. Eu era a peça do tabuleiro que ela precisava derrubar para destruir a gerente. Eu saí do expediente destruído. Passei horas pensando no que fazer. Não dormi. Fiquei encarando o teto, passando cada cena, cada frase, cada detalhe pela cabeça. E uma coisa ficou clara. Se eu não agisse, Ana ia cair. E quando ela caísse, eu seria o próximo. Na manhã seguinte, antes do expediente, sentei no ponto de ônibus, peguei o celular, abri o contato da supervisora regional. E fiquei encarando a tela por longos minutos. Era a hora de falar. Ou era a hora de fugir. Eu precisava decidir. Eu nunca imaginei que uma mensagem tão simples poderia pesar tanto. A tela do celular brilhava nos meus olhos enquanto eu encarava o nome da supervisora regional. Parecia que o próprio aparelho me desafiava a fazer alguma coisa, qualquer coisa. O ônibus passava, o vento batia, pessoas circulavam como se o mundo estivesse normal. Mas dentro de mim, nada estava normal. E a pergunta martelava. Se eu denunciar, o que acontece? E se eu não denunciar? O que eu me torno? Eu sabia que aquilo podia custar meu emprego. Podia destruir minha paz. Podia me colocar exatamente na mira da pessoa que estava causando tudo isso. Mas ao mesmo tempo ficar calado era permitir que ela continuasse destruindo pessoas, principalmente a Ana. A mulher que me deu o chão quando eu estava afundado. A decisão pesava. Eu pensei no dia em que cheguei destruído, vazio por dentro, acreditando que minha vida tinha perdido o rumo. Eu pensei em como ela percebeu que eu estava mal mesmo sem eu falar nada. Pensei nas conversas, no apoio, nos empurrões gentis que me colocaram de volta no caminho. Ela não merecia isso. E por um instante, eu senti uma coisa que não sentia há meses. Coragem. Mas coragem não elimina o medo. Apenas anda com ele. Respirei fundo, destravei a tela e comecei a digitar. Oi? Preciso conversar sobre algo sério que está acontecendo na loja. Minhas mãos tremiam. Meu coração parecia martelar dentro do peito. As palavras iam e voltavam, eu apagava, reescrevia, revisava. Eu queria ser justo. Não queria exagerar. Não queria inventar. Queria falar a verdade por mais difícil que ela fosse. E quando terminei, fiquei olhando o texto por longos segundos. Um toque. Um único toque. E a situação mudaria completamente. Antes que eu pudesse pensar demais, apertei enviar. O barulho da mensagem indo foi quase ensurdecedor. Meu coração disparou na hora. Eu me senti exposto, vulnerável, como se tivesse atravessado um ponto de não retorno. Mas também senti um alívio estranho, como se fosse a primeira vez em muito tempo que eu estava fazendo algo que precisava ser feito. Minutos depois, ela respondeu: pode falar comigo pessoalmente hoje. Não deixe ninguém saber. E aquilo me gelou, porque agora era real. Cheguei na loja mais cedo, como ela pediu. A supervisora estava me esperando no escritório, com a porta fechada. Ela tinha uma postura séria, profissional, alguém que não estava ali para julgamentos emocionais, mas para fatos. Quando entrei, ela fechou a porta atrás de mim e disse: fica tranquilo, você pode falar. Mas como ficar tranquilo contando algo que podia mudar o destino de todo mundo? Eu respirei fundo e comecei a relatar tudo. Do começo. As sabotagens veladas. As manipulações. As mentiras jogadas para causar conflito. O teatro na frente dos clientes. O ataque contra mim. A explosão envolvendo a Ana. Eu contei tudo com calma, do jeito mais neutro e fiel possível, sem aumentar nada, sem inventar nada. Apenas a verdade. Em alguns momentos, minha voz falhou. Em outros, precisei pausar para organizar as ideias. Mas eu falei. E enquanto eu falava, a supervisora não interrompeu uma única vez. Apenas ouvia.
Ouvia com atenção, com seriedade, anotando coisas em silêncio. Quando terminei, ela cruzou as mãos e ficou em silêncio por alguns segundos. Até que disse: "Obrigada por ter coragem de falar. Eu sei que não é fácil." Meu peito afrouxou. Mas o que ela disse em seguida fez meu estômago afundar. "Você não é o único que me procurou." Aquilo me pegou de surpresa. Mais pessoas tinham reclamado dela. Mais gente tinha sentido o impacto do comportamento dela. Mais gente estava sofrendo, mas ninguém teve coragem de ser o primeiro a falar. Até agora. A supervisora continuou: "Vou conversar com cada membro da equipe individualmente. Tenho relatos acumulados. O que você descreveu confirma um padrão." Um padrão. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino. Eu não estava exagerando. Eu não estava vendo coisas. Eu não estava sendo injusto. Havia, de fato, algo muito errado acontecendo. Mas a parte mais pesada ainda estava por vir. Ela me olhou nos olhos e disse: "Se isso for confirmado, medidas serão tomadas imediatamente. Mas quero que você esteja preparado, porque isso pode gerar reação, inclusive contra você." Eu sabia. Eu sempre soube. E ainda assim, eu disse: "Eu tô preparado. Eu só quero que ela pare de machucar a equipe." Era a primeira vez que eu falava aquilo em voz alta. E era a mais pura verdade. Saí do escritório me sentindo leve e pesado ao mesmo tempo. Leve por finalmente ter falado. Pesado pelo que viria a seguir. A colega venenosa veio trabalhar horas depois, como sempre, sorrindo, espalhando aquele ar falso de simpatia forçada. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo nos bastidores. Não fazia ideia de que todos os papéis estavam prestes a virar. Mas eu sabia. E a Ana, bom, quando ela chegou e me viu, percebeu pelo meu olhar que algo tinha mudado. Não sei se ela entendeu de primeira, mas ela sentiu. Era como se, pela primeira vez em semanas, existisse uma chance real de mudança. Mas mudança nunca vem sem conflito. E quando a supervisora chamou a colega venenosa para conversar, ela saiu do escritório completamente diferente de como entrou. O sorriso tinha sumido. O olhar estava frio, agressivo. Os passos eram duros, rápidos. E quando ela passou do meu lado, eu senti. Começava ali. A parte mais perigosa. A parte em que a máscara cai. Quando a colega venenosa saiu da sala da supervisora, a mudança era visível até para quem nunca percebeu nada antes. O ar ao redor dela parecia pesado. O rosto estava rígido, duro, como se estivesse segurando uma fúria crescente. Os ombros, antes soltos e confiantes, agora estavam tensos, comprimidos. Ela não dizia nada, mas ela olhava, o tempo todo, para mim. Aquele olhar não era de surpresa nem de indignação. Era ódio puro, ódio frio, calculado. O tipo de ódio que não explode, o tipo que planeja. E aquilo me acertou como um soco invisível no estômago. Eu sabia que ela ia tentar alguma coisa. Sabia que aquilo não ia parar ali. Gente manipuladora não aceita perder terreno. Elas lutam até o fim, mesmo que o fim seja autodestrutivo. Mas naquele momento eu não podia deixar o medo me dominar. Eu precisava ser forte. Não só por mim, mas pela equipe, pela Ana. A loja inteira percebeu que algo sério tinha acontecido. O clima ficou tenso. As conversas diminuíram. Os olhares se cruzavam com um ar de "tem algo errado aqui." A Ana, quando viu a colega venenosa sair daquela forma, abaixou os olhos. Era como se ela soubesse o que estava vindo. Como se estivesse antecipando uma tempestade. E ela estava certa. Porque nas horas seguintes, as atitudes da colega se tornaram ainda mais estranhas. Primeiro, ela começou a trabalhar rápido demais, como se estivesse tentando provar algo. Depois começou a anotar tudo que a Ana fazia, tudo, cada comando, cada frase, cada mínimo gesto. Era óbvio que ela queria transformar qualquer coisa em munição. E quando não conseguiu, começou a usar insinuações. Perto de outros funcionários, ela soltava frases como: "Tem gente aqui que tá passando por cima da hierarquia. Eu sei muito bem quem tá querendo me derrubar. Não vai ficar assim não, uma hora a verdade aparece." Ninguém dizia nada. Ninguém confrontava. Mas todos percebiam que aquilo era sobre mim e sobre a Ana. Era como trabalhar ao lado de uma panela de pressão prestes a explodir. No fim da tarde aconteceu algo que selou a virada da história. A supervisora regional voltou para a loja sem avisar. Entrou direto na sala. Chamou todo mundo, um por um. Primeiro funcionários antigos. Depois novatos. Depois, pessoas que quase nunca comentam nada. E as versões começaram a se alinhar. Todos tinham algo para contar. Todos tinham um episódio. Uma frase. Uma atitude. Um momento de desrespeito, manipulação ou sabotagem. Cada relato isolado parecia pequeno.
mas juntos, formavam um retrato completo. Eu percebia pela expressão da supervisora quando alguém confirmava mais um ponto do padrão tóxico. E percebia também outra coisa. A colega venenosa estava ficando cada vez mais desesperada. A cada pessoa chamada, ela ficava mais inquieta. Mexia as mãos. Andava de um lado para o outro. Coçava o rosto. Mordia os lábios. Era como assistir a própria máscara dela derretendo lentamente, revelando a pessoa por trás. E aí chegou o momento que ninguém esperava. A supervisora chamou a Ana. A gerente respirou fundo e entrou. E mesmo de fora, todos sentiram o peso daquela conversa. A Ana sempre foi justa, calma, equilibrada, mas agora estava emocionalmente destruída por semanas de desgaste. E foi ali que ela finalmente desabou. Ali que contou tudo o que carregava sozinha para não prejudicar ninguém. Quando ela saiu da sala, estava com os olhos vermelhos, mas com a postura diferente. Parecia alguém que finalmente deixou de carregar uma tonelada nas costas. E atrás dela, veio a supervisora, com um semblante decidido. Ela olhou para a equipe inteira e pediu: Fulana, pode entrar um minuto, por favor? A colega venenosa travou. Aquela pausa de 3 segundos pareceu uma eternidade. Ela levantou devagar, com os olhos arregalados, e entrou. A porta se fechou atrás delas. O silêncio que tomou conta da loja era quase físico. Ninguém falava. Ninguém respirava fundo. Ninguém ousava especular. Era o tipo de silêncio que antecede momentos que mudam tudo. 15 minutos depois, a porta abriu. A colega venenosa saiu, segurando uma folha. Era o desligamento. O rosto dela estava pálido. Os olhos cheios de um choque que ela tentava esconder. Mas não era só surpresa. Era humilhação. Era derrota. Ela tentou manter a postura, tentou não olhar para ninguém, tentou sair com dignidade. Mas, ao passar por mim e pela Ana, ela parou. Virou a cabeça devagar. E disse com um tom que misturava veneno e promessa: A culpa é de vocês dois. Não gritou. Não se alterou. Mas a frase veio como uma flecha envenenada. E então ela saiu da loja. Devagar. Sem olhar para trás. Como se o chão tivesse desaparecido sob os pés dela. A porta fechou. E o silêncio, aquele silêncio pesado, denso, sufocante, finalmente se quebrou. A Ana respirou fundo. Um funcionário chorou de alívio. Outro encostou na parede como se um peso enorme tivesse sido tirado dos ombros. E eu só fiquei parado, sentindo o impacto de tudo. Não era uma vitória comemorável. Era uma vitória triste, mas necessária. E naquele momento eu entendi uma coisa que nunca vou esquecer. Às vezes, ser justo significa perder um pouco de paz. Mas perder a paz nunca é pior do que perder quem você é.